Olá, eu sou o Fernando Mendonça, seja bem-vindo ao canal e hoje nós vamos tratar de planejamento e organização do trabalho pedagógico. Essa é a segunda parte da primeira aula, que foi a teoria, que já está aqui na descrição do vídeo. Então, nós hoje vamos responder, conforme prometi, a bateria de questões. Então, fica até o final do vídeo, até o final da aula, porque essa bateria de questões tem muitas informações que podem, de alguma maneira, ser repetidas na sua prova, na prova que você vai fazer. Portanto, fica até o final, que eu garanto que você vai sair daqui mais preparado do que o seu concorrente. Vamos lá? Questão 1, SEBRASP, Técnico em Assuntos Educacionais. Para realizar o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI de determinada universidade, foram criadas diversas equipes compostas por representantes de todas as áreas de atuação da instituição. Em suas reuniões, as equipes estabeleceram estratégias de trabalho e prazos de execução de cada etapa, bem como estipularam momentos intermediários de discussão em conjunto e espaços de consulta pública, com a finalidade de proporcionar a participação de toda a comunidade escolar na construção do plano. Ao final do processo, uma das equipes formatou o documento que foi submetido ao Conselho Superior para aprovação. A respeito dessa situação hipotética, julgo o item a seguir acerca do planejamento participativo. A organização proposta configura-se como planejamento participativo? É claro que sim. Por quê? Porque houve a participação, foram realizadas divisões em equipes, houve participação da comunidade através de consulta pública e fez uma, pelo que se coloca, fez uma consulta a toda a comunidade acadêmica. Trata-se de uma universidade, toda a comunidade acadêmica. Então, o PDI foi objeto de um planejamento participativo. Questão correta. Aí aqui tem a explicação, vou passar. Questão número 2, professor de Educação Básica da Secretaria do Distrito Federal, 2017. Com relação ao planejamento pedagógico, transdisciplinaridade, avaliação em projeto político-pedagógico, julgue o item que se segue. Os únicos níveis de organização da prática educativa que influenciam no planejamento docente são o planejamento do professor e o planejamento escolar, que devem ser articulados. Errado. Errado. Por quê? Porque outros níveis de planejamento influenciam, outros fatores influenciam, e não apenas o planejamento do professor e o planejamento escolar. Influenciam aí também o planejamento de ensino, o próprio planejamento geral, o PPP, e outros fatores vão influenciar a lida do professor. Portanto, a questão 2 errada. Vamos para a questão 3. SEBRASP, Técnicas Educacionais da Defensoria Pública da União, 2016. A educação, por ser planejada, deve ser tratada como uma organização de agrupamentos humanos intencionalmente constituídos. Com referência a esse assunto, julgue o próximo item. A avaliação dos processos de resultados é uma fase posterior ao período previsto para o planejamento. Errado. A avaliação ela deve ser constante. Mesmo durante a execução, deve ir fazendo a avaliação. Ou seja, o planejamento e a avaliação, em determinados momentos, eles ocorrem concomitantemente. Por isso, a questão está errada. A avaliação dos resultados deve ser realizada concomitantemente ao planejamento, pois assim é possível alterá-lo para realizar eventuais ajustes. Questão 3, errada. Questão 4, analista judiciário, apoio especializado Pedagogia 2017. Julgue o item que se segue a respeito do planejamento em orientação educacional e do projeto político-pedagógico. O planejamento envolve ações sistemáticas que atendam às necessidades detectadas sobre uma dada realidade, sem perder de vista os objetivos a fim de alcançar bons resultados. Corretíssimo. O planejamento ele deve considerar a realidade que foi observada, deve ser executado e feita a avaliação dos resultados. Né? Isso para quê? Para focar no objetivo que é atingir bons resultados com aquele seu planejamento. O resultado do seu planejamento, atingir bons resultados. Portanto, a assertiva número 4 está correta.
Número 5, questão número 5. Sebrasp, Universidade Federal do Pampa, 2013. No que se refere ao planejamento do processo de ensino-aprendizagem, julgo o item a seguir. No planejamento em educação, a avaliação constitui uma fase estanque, em que se deve dar atenção especial à seleção de procedimentos com base em critérios relacionados aos objetivos de ensino, aos conteúdos e às modalidades diagnósticas, formativa e somativa. Estanque é algo parado, né? A gente sabe que o estanque significa algo parado. Então, ele diz aqui que o planejamento, a avaliação constitui uma fase estanque. No planejamento da educação, a avaliação constitui uma fase estanque. A avaliação ela faz parte do planejamento e ela não é estanque. A avaliação ela é dinâmica, ela deve ocorrer de forma dinâmica juntamente com o planejamento. Por isso que essa questão está errada, né? Ele aqui trata das modalidades de avaliação que eu não vou tratar delas agora, porque não é uma aula sobre avaliação. Os assuntos são interconectados, mas eu não vou tratar dos tipos de avaliação agora. Mas no que se refere ao planejamento e na afirmativa que ele fala que sendo a avaliação uma fase do planejamento, essa fase, ele diz que ela é uma fase estanque, isso está errado. Portanto, não é estanque, ela é dinâmica. Ela ocorre justamente com a execução e com a própria elaboração do planejamento. Portanto, questão 5 está errada. A avaliação é a fase que acompanha o planejamento, pois ela pode ser subsídio para alteração do próprio planejamento. Continuemos. Questão 6. Essa questão 6, analista judiciário STJ, Pedagogia 2015. Julgue o item que se segue a respeito do planejamento e orientação educacional e do projeto político-pedagógico. O planejamento compreende um processo de organização e de estruturação de ações intencionais para atingir os objetivos estabelecidos sobre a realidade. Essa alternativa está correta, porque, de fato, o planejamento compreende uma organização de estruturação de ações intencionais. De fato, o planejamento ele é uma organização, uma coordenação que ela é feita com intenção. Você observa a realidade e você quer transformar aquela realidade, quer atingir determinado objetivo daquela realidade, e aí o que é que você faz? Você traça aqueles objetivos, traça aqueles procedimentos, aquelas metas, e aí você vai ver se você obtém aquele resultado. Então, ele é feito, ele é intencional, o planejamento é intencional. Até porque se não fosse intencional, não seria planejamento, seria improvisamento. Portanto, a questão está correta. O planejamento constitui um processo de organização de intenções com a finalidade de atingir o objetivo idealizado que deve ter levado em conta a realidade. Vimos que a questão está correta. 6. Sétimo. No que se refere, sétimo, Universidade Federal do Pampa, 2013. No que se refere ao planejamento do processo de ensino-aprendizagem, julgo o item a seguir. O planejamento, em regra, está associado a uma ideia de projeção para o futuro e visa assegurar os meios para o alcance de um fim. Claro, o planejamento tem relação com a ideia para o futuro, você quer atingir um determinado objetivo e que não atingiu. Então, ele busca traçar os meios para você atingir esse objetivo, que é num determinado momento futuro. Portanto, a questão está certa. O planejamento constitui uma espécie de previsão de acontecimentos os quais visam alcançar determinado objetivo, em regra, porque ele não é apenas uma projeção para o futuro, é também um elemento de organização, incluindo tempo e procedimentos. Portanto, vimos que a questão número 7 está correta. Questão número 8. Sebrasp, também da mesma universidade do mesmo ano. No que se refere ao planejamento do processo de ensino-aprendizagem, julgue o item a seguir. Um bom plano de ensino deve caracterizar-se pela coerência, precisão, objetividade e flexibilidade. Coerência, precisão, objetividade e flexibilidade, que possibilita a inserção de acordo com as necessidades ou os interesses dos alunos, de temas ocasionais, subtemas não previstos e questões que enriqueçam os conteúdos previamente selecionados. Essa é uma questão muito importante, porque ela faz uma alusão
as características do plano de ensino de José Carlos Libânio, que a gente já viu aqui, o famoso FOSC. Por isso que eu pedi para vocês se ligarem no FOSC. Então, vejamos, a questão está correta, de fato, um plano de ensino ele deve ser coerente, deve ser preciso, deve ser preciso, objetivo, né, e flexível. E, de fato, deve considerar as realidades dos alunos, os interesses dos alunos. Então, a gente viu, inclusive, na aula de teoria, aquela professora embora os alunos quisessem falar de um tema que era previsto na aula dela, ela, em vez de dar voz ao aluno, resolveu seguir com o livro, vá para a página 45. Foi tão marcante que eu lembro até a página que a professora da tirinha falava. Então, assim, aquilo ali é um exemplo de planejamento, é um exemplo de professor que não deve ser seguido, para começar, né? Um exemplo de um mau professor, e um exemplo de um planejamento dogmático, de um planejamento rígido, que não se quer alterar, né? Não quer ser alterado, que ele não tem espaço para haver uma alteração, uma adaptação. E aqui a assertiva diz justamente o contrário, que ele deve facilitar, ter possibilidade de haver inserção de acordo com a necessidade e interesses dos alunos. Portanto, esta assertiva está muito certinha, correta. Vamos lá, certo? Lembram do FOSC? De fato, são características do planejamento, segundo Libânio: coerência, precisão, objetividade, flexibilidade. Questão número 9. Universidade Federal do Pampa, 2013. Julgue o item subsequente, relativos ao planejamento, relativo ao planejamento participativo. No processo de planejamento participativo, centralizam-se as discussões no núcleo gestor da escola, com o intuito de evitar que os assuntos a serem tratados estejam fragmentados, desorganizados e inócuos. Erradíssima. Na verdade, se você centralizar essa discussão, é que ocorre isso. É o contrário disso. Então, essa alternativa está errada. Na verdade, no planejamento participativo, toda a comunidade deve participar, docentes, auxiliares, técnicos administrativos, todos, e deve haver consulta pública, ou seja, quanto mais amplo for, melhor, mas se adequa ao que se chama de planejamento participativo. Portanto, a questão está errada. Aqui, né, vamos só confirmar: o planejamento participativo deve ter a participação de docentes e profissionais da educação, pois em alguma medida todos podem contribuir com o planejamento. Quando não é participativo é que ocorre a fragmentação e não se consegue encontrar um objetivo comum. Portanto, questão errada. 9 errada. Vamos ver aqui, parece que a gente viu a questão 9 duas vezes. A questão número 9 duas vezes. Então, essa aqui, em vez de ser a 9, essa aqui seria 10. Vamos ver a assertiva. O instrumento denominado planejamento curricular orienta a ação educativa, constituindo um processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. Correto. Esse planejamento, ele orienta, de fato, a ação educativa e as tomadas de decisões. Essa é uma alternativa correta. Essa questão aqui deveria ser a 10ª, né? Portanto, vamos lá. Questão correta. O planejamento educacional é um instrumento essencial para a educação e para o trabalho escolar. Ele se constitui como resultado de tomada de decisões sistemáticas da escola e auxilia na tomada de decisões, de novas decisões no decorrer do processo da prática de ensino-aprendizagem. Portanto, a assertiva está correta. Apenas a questão foi que ficou repetido, o número da questão. Questão número 10. Questão número 10, né? A respeito do planejamento educacional e dos objetivos educacionais, julgue o item subsequente. Os instrumentos de planejamento a serem utilizados, bem como os critérios com base nos quais os alunos serão avaliados, devem ser apresentados previamente a ele.
Vamos reler a assertiva. Os instrumentos de avaliação a serem utilizados, bem como os critérios com base nos quais os alunos serão avaliados, devem ser apresentados previamente a eles. Certo ou errado? Claro que está certo. Os alunos, eles têm que saber com quais critérios eles serão avaliados. Qual é a métrica que vai ser utilizada para ele? Isso deve estar no planejamento da escola, no planejamento do professor, no planejamento de ensino. Portanto, essa é uma assertiva correta. Pronto. Questão correta, toda a prática pedagógica deve ser planejada, de modo que os instrumentos de avaliação devem estar previamente planejados. Os discentes devem ter conhecimentos deles, inclusive se houver alteração, tendo em vista o fato de o planejamento ser flexível, né? Sendo o planejamento flexível, em algum momento essa maneira de fazer a avaliação ela pode ser alterada, mas isso deve ser comunicado ao aluno. Então, a questão está correta. Pronto. Então, agradeço por você chegar até o final. Você que chegou até o final, tenha certeza, você é resistente, é resiliente e está mais próximo do que aquele que, no meio, desistiu do vídeo, desistiu da aula, parou e foi fazer qualquer outra coisa. A sua vaga está próxima. Se você ainda não passou em um concurso, se é o primeiro concurso que você vai fazer, tenha certeza. Se você consegue se concentrar na aula, se você consegue prestar atenção, fazer as suas anotações e resolvendo questões, tenha uma certeza. É questão de tempo para você passar. Eu digo isso porque já passei por todo esse processo de estudar para concurso, passei, saí. Então, assim, é um processo complexo, mas quando você tem resiliência, você estuda, você tem planejamento para se manter, planejamento e resistência para se manter estudando por algum tempo, com certeza você vai ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Então, até a próxima aula. Se inscreve no canal, dá o joinha e diz aqui os comentários o que você achou da aula para que eu possa melhorar, me dá alguma sugestão, né? Professor, muda isso, professor, fale sobre tal tema. Então, estou aqui para ouvir vocês, viu? Então, até a próxima e se liga no canal.